Bom, boa noite. Acho que todos aqui me conhecem, né? Eu sou o Matheus Barbosa, presidente do Instituto Jackson de Figueiredo, e estamos aqui reunidos para fazer uma homenagem aos 90 anos da morte de Jackson, que completou-se no domingo passado. Bom, e eu creio que todos aqui já receberam essa pergunta, né? Quem foi Jackson de Figueiredo? Acho que é a pergunta que a gente mais responde, e muitas vezes não dá para responder em pouco tempo. Então, para isso, nós trouxemos 3 especialistas em Jackson de Figueiredo para responder, né, quem foi ele, sua vida, sua obra, seu pensamento, como ele se desenvolveu e sua atuação na criação do pioneirismo na ação leiga, né, que hoje nós colhemos de certa forma os frutos e retomamos esse legado. É o objetivo tanto do Instituto quanto da Liga Cristo Rei como um todo. É o Centro Dom Bosco quem retomou isso, né, está aqui representado por seu vice-presidente, Álvaro Mendes, e o Centro Dom Bosco é a revitalização do Centro Dom Vital, que foi fundado por Jackson de Figueiredo, um aracajuano, mas fundado lá no Rio de Janeiro. Bom, então, para começar, eu convido, né, Gustavo Quaranta, o vice-presidente do Instituto, que vai falar sobre a sua vida e obra, uma breve biografia. Convido o Leonardo Blum, primeiro secretário do Instituto, para falar do seu pensamento. E Álvaro Mendes, vice-presidente do Centro Dom Bosco, para tratar do seu pioneirismo na ação leiga. Bom, desde já agradeço a todos aqui presentes, agradeço também ao Instituto Banese, que nos cedeu o Museu da Gente Sergipana, mais uma vez, para realizar este evento. Ficamos muito gratos para utilizar essa estrutura e vou passar a palavra para Gustavo para começar. Obrigado. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A grande parte aqui já nos conhece, já frequenta as nossas aulas, né? Tem gente chegando agora recentemente, foi as últimas aulas. Bom vê-los aqui. Antes de começar propriamente a falar sobre o que me foi incumbido, eu vou só fazer algumas observações, né? Primeiro, falar um pouco sobre a estrutura, né, que a gente vai fazer aqui, da exposição. Eu vou falar por aproximadamente meia hora sobre a vida e obra de Jackson. Leonardo depois vai falar sobre o pensamento de Jackson de Figueiredo, né, também por aproximadamente 30 minutos, com mais 5 minutinhos de pausa. E aí, para concluir a noite, né, o ponto alto da noite, com Álvaro, representante do Centro Dom Bosco, vai falar mais tempo. E depois a gente abre para as perguntas. Então eu peço para que, se surgir alguma dúvida, seja na minha fala, na de Leonardo, que segure, anote, não esqueça, que aí no fim, né, a gente vai abrir para todas as perguntas, para que não passe um pouco do tempo e a gente fique com mais dificuldade em controlar. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Bem, eu vou começar aqui com o que eu quero que seja o esqueleto, o tronco dessa minha fala. Eu vou enumerar 9 pontos biográficos de Jackson de Figueiredo, cronologicamente, né, natural, para que facilite a compreensão. E desses 9 pontos, eu vou aí puxando, né, o que seriam os galhos dessa apresentação, as ramificações disso aí, né? Então, o primeiro ponto, né, quem foi Jackson de Figueiredo? Jackson de Figueiredo Martins, seu nome completo, nasceu em Aracaju em 9 de outubro de 1891, portanto, nascido ainda no século XIX, né? Salvo engano aqui, 127 anos de nascido, completados agora há quase um mês. Segundo ponto, seu avô, Jacinto Martins de Almeida, foi prefeito de Aracaju por 2 vezes, né? Aí mais ou menos na época, na infância de Jackson, quando o mandato ainda tem 2 anos, né? Era completamente diferente a administração aqui, a divisão política, enfim. E presidente da Associação Comercial de Sergipe, enquanto seu pai, Luiz de Figueiredo Martins, era um renomado professor de geografia. Terceiro ponto, Jackson de Figueiredo realizou seus estudos fundamentalmente no Colégio Ateneu,
de onde se afastou somente para um breve período no Liceu Alagoano, em Maceió, por volta do que se convencionou hoje chamar de ensino secundário, ensino médio, enfim. Quarto ponto. Em 1908, ainda no ensino secundário, lançou seu primeiro livro, uma coleção de poesias intitulada Bater de Asas. Então aqui a gente já vê o primeiro ponto peculiar na biografia de Jackson de Figueiredo, um jovem com seus 16 e 17 anos, está lançando um livro. Quinto ponto. Em 1909, Jackson iniciou os estudos na Faculdade de Direito da Bahia, onde concluiu a graduação em 1913. Sexto ponto. Após um curto período em Aracaju, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se radicou em definitivo em 1914, para trabalhar como professor e jornalista. Passou a colaborar com os periódicos O Jornal e Gazeta de Notícias. Quem acompanha a nossa página no Facebook viu que há alguns meses, desde que nós estamos sob essa nova formação, sob esse novo raio de atuação, nós semanalmente colocamos lá transcrições de artigos do Jackson, discussões do Jackson com grandes intelectuais sobre grandes questões, sobre o que se falava na época. Às quartas-feiras, coluna do Patrono, lá na nossa página. Acompanhe, tem muita coisa boa. Sétimo ponto. Em 1916, Jackson se casou com Laura Alves, com quem teve 4 filhos. 8. Em 1921, fundou a revista A Ordem e no ano seguinte o Centro Dom Vital. Aqui as 2 maiores obras apostólicas de Jackson de Figueiredo, por assim dizer. Os maiores frutos de Jackson de Figueiredo. E por último, morreu no Rio de Janeiro em 4 de novembro de 1928, portanto, aos 37 anos. Uma morte precoce mesmo para os padrões da época, e eu vou comentar um pouco a respeito dessa morte, a causa. Bem, vamos lá. Como eu disse, eu vou puxar daqui as ramificações, o que eu acho importante falar hoje. É claro que em meia hora eu não posso fazer um especialista em Jackson de Figueiredo, mas que todo mundo saia daqui sabendo o básico da biografia desse grande sergipano, que é completamente negligenciada, a sua memória completamente esquecida aqui no estado, muito pouca gente conhece. A gente suspeita por quê, talvez. A gente suspeita por quê. Então vou falar aqui as coisas essenciais. Fique à vontade, anotem as dúvidas para que no fim a gente possa falar mais alguma coisa. O que eu quero salientar em primeiro lugar é que, assim, eu vou me valer de um chavão logo para começar. Não é muito nobre, mas para facilitar a compreensão. Eu vou classificar aqui, eu acho que está óbvio pelo que eu falei, que o seu avô era prefeito e presidente de uma associação comercial, o seu pai era influente na sociedade sergipana. Então dá para a gente classificar aqui Jackson de Figueiredo, ao menos no primeiro momento, como um burguês. Acho que não fica difícil de entrar na cabeça de ninguém isso aí. E como tal, ele foi atingido em cheio pelos males da era liberal, por assim dizer. Então isso a gente já nota na sua obra literária completa, que eu falei que com 16, 17 anos ele lançou seu primeiro livro, de muitos que ele viria a lançar, e esse aqui de caráter literário. Mas em todas as outras obras de Jackson a gente encontra uma forte tendência do romantismo, nas suas 2 vertentes mais conhecidas, digamos assim. No primeiro momento, a temática da boemia, que chegou a Jackson de Figueiredo pelos autores o francês Charles Baudelaire e o português Antero de Quental. Então isso aí fica evidente, sobretudo nessa primeira obra, Bater de Asas. E também a temática da agonia, essa mais famosa e mais característica do romantismo, ali gestada por Goethe, mas que chegou a Jackson sobretudo por Pascal e por Nietzsche. Então aí a gente já vê que não era muito boa coisa aí nesse começo de trajetória intelectual de Jackson. Aí eu cito o título de uma outra obra literária que ilustra essa temática da agonia do romantismo, o Crepúsculo Interior, que ele lançaria depois. Mas eu não vou me aprofundar nisso, aqui eu vou deixar essa parte mais do pensamento com Leonardo, como a gente já havia anunciado, e vou seguir para propriamente a vida e obra. Portanto, dito
esse é o primeiro ponto aqui. Eu digo que o que eu mais queria chamar a atenção, né, era para o temperamento de Jackson de Figueiredo. Né? Eu já falei isso aqui outras vezes, a nossa aula inaugural, lá em abril, eu bati muito nessa tecla. Né? Jackson de Figueiredo tinha um temperamento muito apaixonado, né, pela a nomenclatura oficial, digamos, o colérico, né, o típico colérico, um impetuoso, um obstinado. E isso regeu todas as ações de Jackson de Figueiredo. Desde esse lançamento do livro, porque a gente sabe que não é comum que um jovem de 16, 17 anos já tenha um compilado de poesias de autoria própria, né, até toda a obra apostólica de Jackson de Figueiredo foi regida aí por esse ímpeto. E eu cito, seguindo esse raciocínio, o primeiro ano de Jackson na Faculdade de Direito da Bahia, e quando ele se associou às fileiras de um grupo estudantil chamado Nova Cruzada, que ao contrário do que o nome pode remeter, não era clerical, não queria resgatar a tradição da igreja, enfim. Antes, né, pelo contrário, era um grupo revolucionário, anticlerical, e para se ter uma ideia do raio de atuação do grupo, né, do modus operandi do grupo, eles chegaram a pleitear nada mais, nada menos do que a expulsão dos jesuítas portugueses de Salvador. Né? Eles chegaram, inclusive, a entrar em confronto com a polícia, aqui eu digo 1909, eles em confronto com a polícia pelas ruas de Salvador. Então aí a trajetória intelectual, acadêmica, universitária de Jackson Figueiredo começou um tanto conturbada, né? Ali nas fileiras da Revolução, por assim dizer. Concluída a graduação, formado em Direito, Jackson Figueiredo, em 1913, no ano seguinte ele vai para o Rio de Janeiro, e os anos, né, a maturidade vai arrefecendo essa tendência revolucionária de Jackson de Figueiredo. Então, no Rio de Janeiro, ainda tendendo naturalmente a uma postura progressista, anticlerical, mas aqui já livre dos maiores radicalismos, dos maiores extremismos da juventude. Então, naturalmente aqui não faz mais sentido falar em confronto com a polícia, em associação a grupos revolucionários. Jackson de Figueiredo foi apresentado ao filósofo cearense Farias de Brito, que talvez ou provavelmente a maioria aqui não conheça, mas no Ceará ele é nome de rua, nome de escola, de universidade, de associação, enfim, um pensador célebre aí da primeira metade do século XX, no Nordeste sobretudo. E aqui eu destaco esse conhecimento que ele travou com Farias de Brito como a ignição da mudança biográfica de Jackson de Figueiredo. O momento em que ele desperta para a maturidade, ele rompe com esses laços da juventude e começa a romper também com essa prioridade que ele dava às obras literárias, né? Com Farias Brito, com a aproximação a Farias Brito, ele se aproxima também da filosofia desse pensador cearense e dos interesses, né, pelo pensamento político. Então aqui surge a fagulha do nacionalismo, que depois viria a ser tema recorrente em Jackson de Figueiredo, né? Inclusive em sua obra Nacionalismo na Hora Presente, que lançou alguns anos depois. Enfim, aqui morre um pouco, arrefece essa tendência literária, jovem, romântica, burguesa de Jackson, e começa a nascer o homem Jackson de Figueiredo, interessado por política, interessado por filosofia. E bom, aqui nós temos a primeira virada, como eu falei. Da nova amizade, aqui eu abro um parênteses para o momento o Fuxico, né? Uma curiosidade. Dessa nova amizade com Farias de Brito, saiu o casamento de Jackson de Figueiredo, porque Laura Alves, com quem eu falei que ele casou e teve 4 filhos, era cunhada de Farias Brito. Enfim, retomando e agora entrando na parte crucial, né, no que é fundamental entender aqui. A partir de 1916, então, Jackson de Figueiredo aqui com 25 anos. Aqui ocorre a grande virada de Jackson. Aqui o que interessa. Tudo que eu falei até agora não reflete bem, não faz com que vocês compreendam porque esse instituto se chama Jackson Figueiredo, porque a gente está aqui, não tem nada muito marcante, não tem nada muito relacionado aos interesses da igreja, mas a partir daqui, de 1916, né, a grande virada. E aqui eu volto para o ponto que eu destaquei com maior ênfase no início, o temperamento de Jackson de Figueiredo. Por quê? Porque em 1916,
a arquidiocese de Olinda e Recife, né, passou a ter à frente o Dom Sebastião Leme, né? Ele passou a ser o arcebispo de Olinda e Recife, e logo quando da sua posse, ele já publicou uma carta pastoral bastante dura, né? Na qual ele criticava o mal da nossa conjuntura sociopolítica, qual seja, se no Brasil, nessa época, a gente tinha praticamente 90%, né, da população brasileira era católica, praticamente isso. Então, a cosmovisão católica, naturalmente, deveria reger, né, o pensamento brasileiro. Os valores católicos, as pautas católicas, deviam dominar, né, a sociedade, a política, mas isso, obviamente, evidentemente, não acontecia, né? O avanço das causas maçônicas era evidente, né? O avanço do liberalismo no Brasil era evidente também. E muito incomodado com isso, Dom Leme, assim que assumiu a arquidiocese de Olinda e Recife, publicou essa carta pastoral, que atraiu Jackson de Figueiredo. Justamente pelo temperamento apaixonado de Jackson. Ele ficou fascinado com isso, né? O arcebispo acaba de tomar posse e publica uma carta pastoral com a dureza dessa. Então, ele travou conhecimento a partir daqui com Dom Leme, né? E daqui em diante eles não se separariam mais. Então, se desenha aí agora a primeira grande virada na vida de Jackson, né? Que 2 anos depois já seria o melhor amigo do Dom Leme, né? E já teria assimilado, depois de 2 anos de estudos, de contatos frequentes, já não existia mais em Jackson a oposição à civilização, ao legado da civilização cristã, né? Aos principais valores da cristandade. Enfim, já não havia mais hostilidade de Jackson para com a igreja, para com a religião, em função desses primeiros anos aí de contato intenso com o Dom Leme. Bem, ainda sobre a carta pastoral de 1916, o que é que dizia propriamente Dom Sebastião Leme nela? Ele exortava ainda os católicos a tomarem medidas para mudar essa realidade, como a realização de obras de estímulo intelectual para os sacerdotes, acho que preste atenção nisso, o desenvolvimento, dando sequência, né? O que dizia a carta pastoral de Dom Leme, arcebispo de Olinda e Recife, em 1916? Em primeiro lugar, exortava os católicos a tomarem medidas para mudar essa realidade, como a realização de obras de estímulo intelectual para os sacerdotes. O desenvolvimento da doutrinação no meio urbano. E aqui, muito cuidado quando eu falo em doutrinação, obviamente eu não estou falando da mesma coisa que acontece hoje nas nossas escolas, por exemplo. Aqui eu falo tão somente da difusão, da disseminação da doutrina católica, obviamente. Então, a doutrinação, a acepção exata do termo. Na disseminação da catequese no meio rural e a criação, propriamente, do ensino religioso em estabelecimentos formais de ensino, né? Para além do meio paroquial. E aproveito aqui a presença de Álvaro e pergunto, os senhores não notam aqui alguma semelhança com o modus operandi do Centro Dom Bosco, em maior ou menor grau do IJF, do Instituto Jackson Figueiredo, né? É basicamente por isso que a gente insiste, porque isso aqui são medidas que visam instaurar o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? No Brasil e no mundo. Então, quando você forma um clero, forma fiéis que sabem a doutrina da igreja, né? que ajudam também a evangelizar, naturalmente, em pouco tempo, nós teremos uma sociedade católica. E era isso que pretendia Dom Leme, e é isso que faz o Centro Dom Bosco, por exemplo, com a Universidade de São Jerônimo, né? Incentivo intelectual para todo mundo, quando eles facilitam o acesso do clero à matrícula na São Jerônimo, quando a gente faz um evento como esse, faz as nossas aulas semanais, é mais ou menos isso aqui. Bom, encantado com a atitude do bispo, Jackson de Figueiredo se aproximou de quem jamais se afastaria e a quem deveria futuramente sua conversão.
Então, como eu disse, depois de 2 anos de contatos frequentes, já não havia mais em Jackson de Figueiredo a hostilidade ao legado, à civilização cristã católica, né? Mas a conversão ainda não tinha acontecido radicalmente, ainda não tinha acontecido em definitivo. E o que foi qual foi o ponto culminante, a gota d'água aqui, para que Jackson de Figueiredo agora passasse a ser oficialmente católico? 2 anos depois desta carta, em 1918, portanto, ele é acometido por uma severa gripe espanhola, né, no surto de gripe espanhola no Brasil, e a iminência da morte, o confronto com a morte, né, fez com que Jackson de Figueiredo repensasse agora a conversão radical, né, se desse aqui nesse momento. Então, Jackson de Figueiredo, 27 anos, se converte ao catolicismo. Né? Eu destaco que foram só 10 anos de Jackson de Figueiredo vivo e católico. Porque, como eu disse no início, ele morreu aos 37 anos. Então, a partir de agora, eu vou entrar na obra de Jackson de Figueiredo, né? E a gente vai perceber como é assombroso que ele tenha tido tanto destaque em 10 anos e tenha legado tantas coisas em 10 anos. Sob a orientação e guia de Dom Leme e impulsionado por seu ímpeto incomparável, Jackson de Figueiredo foi gradativamente se tornando uma liderança intelectual e política no Rio de Janeiro e gestando em torno de si um trabalho organizado de reação às tendências contrárias ao catolicismo no Brasil. Então, é importante salientar que a relação com Dom Leme não valeu só a conversão de Jackson, mas toda a obra posterior a essa conversão foi orientada, teve como guia, Dom Leme. Em 1921, Jackson de Figueiredo dá o primeiro grande passo na fundação do Movimento Leigo Nacional, né, sobre o que Álvaro vai aprofundar depois, através da criação da revista A Ordem, né, a revista que viria a ser, por alguns anos, algumas décadas inclusive, como que o norte, o guia, intelectualmente falando, para os católicos, né? Sobre o que se falava, no meio católico, sobre o que se falava, quais eram as discussões relevantes, quem eram os grandes intelectuais. E estavam todos orbitando aí em torno da revista A Ordem, surgida em 1921. Parto para 22, que eu, sem sombra de dúvidas, apontei aqui como o ano dourado da vida do nosso patrono. Por quê? Em 1922 começa a amadurecer essa amálgama que era Jackson de Figueiredo, né? Da literatura, do apreço pela literatura, do pensamento filosófico, político, do nacionalismo ali iminente. Né? Então isso começou a se harmonizar e Jackson de Figueiredo amadureceu intelectualmente. Esse é o primeiro ponto. Ainda nesse ano, né, nesse contexto de amadurecimento intelectual, foi escrita a grande obra de Jackson, A Reação do Bom Senso. Né? E aqui eu aproveito para dizer, falando em reação do bom senso, que a partir do final desse ano, né, mais tardar no início do próximo ano, nós começaremos, né, a editar as obras de Jackson de Figueiredo, a reviver Jackson de Figueiredo, né, a mostrar o legado, né, sob agora essa atmosfera de Liga Cristo Rei, sob o modelo do Centro Dom Bosco, que a gente vai agora, a partir do fim de 2019, início de 2020, fim de 2018, início de 2019, né, reeditar as obras de Jackson de Figueiredo. E aqui eu destaco uma delas, que naturalmente deve ser editada por nós depois, A Reação do Bom Senso, a sua grande obra. Né. Além disso, nasceu também o Centro Dom Vital, né, nosso grande pioneiro, digamos assim, nosso modelo aqui, o Centro Dom Vital, nascido em 22. Né. E ainda em 22, está óbvio que é o ano dourado de Jackson de Figueiredo, o sergipano se consolidou como a principal figura na defesa da candidatura de Arthur Bernardes à presidência. E aqui eu falo mesmo a nível nacional, né? Não como uma liderança local, mas a nível nacional. Jackson de Figueiredo foi um grande intelectual, foi a grande voz em defesa da candidatura presidencial de Arthur Bernardes. Por quê? É importante a gente falar por que Arthur Bernardes. Primeiro, porque, ao menos sob uma análise mais rasa, né, ele representava a ordem, a autoridade, a tradição, né, os direitos da igreja, né, a não hostilidade da igreja, ao passo que o seu adversário, Nilo Peçanha, que já fora presidente cerca de 10 anos antes, um pouco menos,
era o candidato da maçonaria, representava o avanço do liberalismo no Brasil. E Jackson de Figueiredo, como antiliberal ferrenho, aqui já há 6 anos depois de sua conversão, antiliberal, anti-avanço da causa maçônica, da laicização do Brasil, apoiou de forma contumaz o Arthur Bernardes. E ele fala um pouco sobre isso na Reação do Bom Senso. Um ponto interessante, a índole de Nilo Peçanha ficou evidente, então Jackson Figueiredo está coberto de razão, do que eu costumo chamar de a primeira fake news da história política nacional. A seu mando, ao mando de Nilo Peçanha, o jornal Correio da Manhã publicou cartas supostamente escritas por Arthur Bernardes, contendo ofensas ao Marechal Hermes da Fonseca, uma figura importante no cenário político nacional, e ao próprio Nilo Peçanha. Mas como no fim das contas a fraude ficou provada, Arthur Bernardes se elegeu e Jackson Figueiredo saiu vitorioso, pelo menos nesse primeiro momento. Aqui retomo ao Centro Dom Vital. É importante contextualizar. O surgimento do Centro Dom Vital não foi uma fagulha assim, a esmo. Quem aqui saberia me dizer, isso aqui eu já perguntei na nossa aula inaugural lá em abril, algum marco do ano de 1922 no Brasil? Semana da Arte Moderna. Perfeito, a Semana da Arte Moderna. Um ponto. Ainda tem outro, que ensejou aqui a criação do Centro Dom Vital. Alguém? Chegada do comunismo? Na figura do Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista Brasileiro, PCB, nasce aqui em 1922. Então, o Centro Dom Vital claramente foi criado no intuito de combater o modernismo, o liberalismo, o comunismo, Então, todos esses grandes males, essas ideologias que chegavam com força no Brasil, o Centro Dom Vital foi criado para ser uma voz de oposição. É possível elencar os seguintes pontos sobre o Centro Dom Vital. Primeiro, foi o grande núcleo intelectual do catolicismo brasileiro por 20 anos, no mínimo, até o surgimento em 41 da PUC. A PUC não parece pelo que faz hoje, mas já foi católica, surgiu católica. Então, até 41, quando do surgimento da PUC, o Centro Dom Vital, junto da revista Ordem, como eu falei, foram as grandes referências para os católicos, intelectualmente falando, politicamente falando, por que não? Além disso, ele uniu, em sua órbita, em torno de si, os grandes nomes do pensamento brasileiro da época. Cito Alceu Amoroso Lima, mais conhecido aqui no Brasil como Tristão de Ataíde, Gustavo Corsão, talvez o maior deles, Pedro Calmon, o maior historiador do Brasil, talvez, escreveu a História do Brasil em 7 volumes, o padre Leonel Franca, outro gigante. Enfim, todos esses nomes estavam reunidos ali ao redor da revista Ordem no Centro Dom Vital, sobretudo. O CDV deu à Igreja incontáveis vocações, é importante salientar isso aqui também, afinal, a finalidade de todo apostolado a maior honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não adianta pensar numa atuação meramente política, Então, aqui, essa convivência entre esses grandes nomes, essa harmonia, essa irmandade, fraternidade que se criou aqui, deu à Igreja incontáveis vocações sacerdotais e religiosas. E, como eu já tinha dito, carregou nas costas o processo de recatolicização. Você exagera nesse termo, mas pelo menos de reação à contenção das ideologias que chegaram no Brasil. Então, o Centro Dom Vital foi a voz do deserto, foi o dique que segurou por alguns anos, o crescimento desenfreado dessas ideologias no Brasil. Um ponto sobre Jackson Figueiredo muito interessante, e para mostrar a magnitude de sua obra, é que ele não defendeu os interesses da Igreja somente no Brasil. Em 1926, então aqui já com consolidado estava o Centro Dom Vital, 4 anos depois do seu surgimento, Jackson Figueiredo era diplomata e rebentou a Guerra Cristera no México, a perseguição sistemática dos cristãos, quando da elevação ao poder do grupo político maçônico no México, que modificou o Código Penal para proibir as vestes sacerdotais
as ruas, para estabelecer proibições, limitações no culto dos católicos do México. Né? Os católicos iniciaram um boicote econômico ao governo, e aí rebentou a perseguição cruel, que fez inúmeros mártires. Nós temos beatos, santos da igreja, oriundos desses martírios, dessa perseguição do poder civil à igreja, no México a partir de 26, e Jackson de Figueiredo se valeu da sua coluna, muito prestigiada até mundialmente na Gazeta de Notícias, para se insurgir fortemente, de maneira mordaz, a essa perseguição, a esses martírios. Né? E a repercussão foi tão grande, inclusive mundialmente falando, que os diplomatas do México tiveram de responder, que os diplomatas, até o presidente americano teve que se pronunciar, e inclusive por muito pouco não houve um incidente diplomático gravíssimo entre Brasil e México. Então Jackson de Figueiredo aqui, no primeiro momento já tinha saído da esfera local para nacional, e aqui, por que não, mundial. Então ele passa a ser um grande nome da liderança do movimento leigo, católico. Repito, sobre o que Álvaro vai aprofundar depois, aqui fica muito claro isso. E aqui chego aos 17 anos, findava uma tão breve quanto intensa trajetória. Jackson de Figueiredo morria afogado durante uma pescaria na Barra da Tijuca, na frente do seu filho de 8 anos. Então, a morte trágica, que de certo modo, né, malgrado um certo mau gosto que pode haver aqui, mas me parece que há um ponto de toque aqui. Como eu ressaltei, o temperamento apaixonado, a maneira abrupta como Jackson desenvolveu todas as suas obras, como ele em 10 anos passou a ser voz ativa, criador de movimentos leigos nacionais, voz ativa na oposição à perseguição aos católicos mundialmente, né? De maneira abrupta também foi sua morte, durante a pescaria trágica, na frente do filho de 8 anos. Então, Jackson de Figueiredo sempre deixou uma memória muito marcante, quer na obra, quer na maneira como ele nos deixou. E uma curiosidade que eu me sinto à vontade de destacar é que Jackson nasceu no dia de São João Leonardo. Eu falei aqui que ele nasceu em 9 de outubro e morreu no dia 4 de novembro, portanto, no dia de São Carlos Borromeu. E esse paralelo eu fiz também na nossa aula inaugural, porque o que é que há de comum entre esses dois santos, né? Entre si e com Jackson também? Foram dois reformadores. Aqui eu falo reformadores no sentido mais ortodoxo da coisa, no sentido reformar o que havia de errado ali, circundando a igreja. Ambos foram, de certo modo, auxiliaram na correção dos desvios do seu tempo, na aplicação do que foi definido no Concílio de Trento. Esses santos são contemporâneos, então eles ajudaram muito aí na aplicação de tudo que foi definido em Trento, trabalharam incansavelmente pelo sobrepujar da igreja, sobre os erros correntes, pela retomada dos bons padrões morais, pelo resgate da verdade, enfim. Casa perfeitamente com o que foi a vida e a obra de Jackson. Então, é uma coincidência muito feliz que ele tenha nascido e morrido nos dias desses santos, que a igreja celebra a memória desses santos. Está aqui no meu tempo, vou encerrar com as citações de grandes nomes do catolicismo nacional, quando da morte de Jackson de Figueiredo. Repito, fique à vontade para questionar alguma coisa que tenha passado muito rápido, que não tenha ficado claro no final do evento. E aqui eu abro aspas para o padre Leonel Franca. Jackson não teve a felicidade de passar os primeiros anos à sombra da igreja. O seu temperamento, ardente e indomável, sentira sempre os percalços desta lacuna na sua educação. Mas a providência divina, nos seus eleitos, transforma em fontes de bem deficiências da providência humana. A entrada na igreja foi para ele uma luta, uma conquista, uma vitória pacificadora. Inquieto dos seus subjetivismos filosóficos, insatisfeito dos seus individualismos sociais, o encontro com o catolicismo foi para sua grande inteligência uma revelação, o descobrimento de uma novidade. Era a visão inesperada da verdade, da ordem, da paz, da valorização completa do homem. A nobreza do seu caráter repugnava as generosidades incompletas. Convertido, colocou ao serviço da fé todas as riquezas de uma natureza excepcionalmente bem dotada. Portanto, palavras de Padre Leonel Franca, né? Um grande sacerdote, um grande intelectual católico, né? Muito de obra prolífica, né? Tem inúmeros títulos muito importantes. E aqui eu concluo com uma citação muito mais breve de Dom Leme, né? O grande padrinho de Jackson na sua obra apostólica e o seu diretor espiritual, né? E confessor durante a sua trajetória espiritual.
Dom Sebastião Leme, abre aspas, o Brasil católico, e poderia dizer simplesmente o Brasil, não tem o direito de esquecer os exemplos e os esforços de Jackson de Figueiredo. Fecha aspas. E é por isso que o Instituto, né, nada mais natural, o Instituto Sergipano, Aracajuano, gestado na mesma terra em que nasceu Jackson de Figueiredo, preserve e dissemine essa memória, que ela não pode ser esquecida. E nós, do JF, não esqueceremos, e por isso esse evento está acontecendo. Concluo aqui. Muito obrigado.